Nós estamos falando sobre o ministério profético. É engraçado que uma armadilha que o diabo faz na igreja é ir colocando barreiras e preconceitos, e dessa maneira ele vai limitando, né, muito o potencial que a igreja tem e deve ter. E o ministério profético, por incrível que pareça, talvez assim, a maioria das igrejas tradicionais tem uma certa barreira, mesmo as igrejas hoje, mesmo as igrejas em células, as igrejas contemporâneas, elas têm uma certa barreira contra o ministério profético. E nós temos que tomar cuidado com essa barreira, porque o ministério profético, ele é bíblico, ele é fundamental, importante, é um instrumento poderoso de Deus para ser usado na igreja. Então, é por isso que eu estou abordando esse assunto aqui. E na semana que vem eu quero falar sobre cura, né? Que isso também tem que ser abordado sistematicamente dentro da igreja, mas não como algo só de um grupo de pessoas, mas a igreja praticar também. Então, são ferramentas, o dom de cura, dom de profecia, dom de sabedoria, palavra de conhecimento. Você imagine quantos dons o corpo de Cristo tem e nós não estamos trabalhando isso na igreja. Por medo, por preconceito, por uma série de questões. Então, eu estou querendo despertar em vocês a prática, a aplicação, o desenvolvimento desses dons no corpo de Cristo. E me parece, quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 14, lá, me parece que os dons fluem dentro de um pequeno grupo, né? Não vai funcionar na reunião pública ali, só os apóstolos, os diáconos, as pessoas mais reconhecidas que vão exercer esses dons. Não, parece que pessoas, membros comuns, cristãos comuns, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar esse termo, o cristão em geral, dentro de um grupo, manifestando os dons. Então, irmãos, é esse o sentido que eu quero dar para vocês, né? E um ponto que Deus tem colocado muito forte para mim é essa questão da centralidade de Cristo, né? E não só no ministério profético, mas em tudo, Jesus tem que ser centralizado. Porque ele é a fonte, através do Espírito Santo, para manifestar todos esses dons aqui. Ok? Então, parece que quando se começa a ministração profética, o centro passa a ser o profeta e o que recebe a profecia. E Jesus parece que não aparece. Você já percebeu isso? Quando começa a profetizar, né, parece que todo mundo fica ali em cima do profeta, da pessoa que recebeu a profecia, e parece que Jesus sai de cena. Isso não é muito bom. Profecia, na sua essência, como expliquei, é você se conectar Jesus a Deus através do Espírito Santo e receber uma palavra e transmitir. Então, nós somos apenas um canal, um transmissor.
mas nós só podemos transmitir se estamos conectados com a cabeça. Se não estamos conectados com a cabeça, o que que nós vamos transmitir? Nós vamos transmitir o que a gente acha, o que a gente pensa, mas não o que a cabeça pensa, o que Deus pensa, né? O que Deus quer falar. Então, a profecia, na sua essência, você associa a palavra conexão. Você se conecta ao cabeça, Jesus, e transmite. Toda profecia tem a ver com Jesus. Por que que tem a ver com Jesus? Porque a profecia, a cura, o ensino, tudo que é feito no corpo, na reunião, tem o propósito de edificar. Edificar o quê? O corpo. E quem que comanda esse corpo? É Jesus. Então, a gente não pode perder. A profecia não pode ser um negócio assim, tipo, ai, vamos lá, que maravilha, olha, tal, e como se tivéssemos nos deleitando de algo sobrenatural e não tivesse mais nada além disso. Não, ela tem a ver com Jesus. Por quê? Porque tudo, inclusive, ele coloca isso em 1 Coríntios 14, tudo deve ser feito para o quê? Edificação. Agora, nós estamos edificando o quê? O corpo. E a cabeça desse corpo é Jesus. Enfim, tudo tem a ver com Jesus. Não devemos centralizar na pessoa que recebe a profecia e nem no profeta. Cuidado com isso. Sempre no fim procure glorificar a Jesus e a Deus. Então, você já percebeu que em Atos, quando acontecia um milagre, o povo saía fazendo o quê? Glorificando a Deus. Não saía glorificando, nossa, olha como Pedro é poderoso, olha como João, Paulo, esses caras. Não, não saía glorificando o homem, não saía glorificando o que foi falado, tal, nesse sentido de ficar focado no milagre, mas saíam glorificando a Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer no final. Problemas são pequenos detalhes que vão fazer diferença na aplicação e na prática desses ministérios, dentro da célula, do grupo pequeno da igreja. A profecia centraliza Jesus, nos aproxima de Jesus, derrama o amor de Jesus em nós, nos revela e nos firma em Jesus e nos leva a servi-lo mais. Em tudo nós devemos depender de Jesus. Jesus é o centro de tudo que fazemos. Ele é a videira e nós estamos ligados a essa videira. Nós somos os ramos. E olha, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse sem mim nada podeis fazer é a ideia da dependência total de Cristo, né? Da dependência total. E tudo, então, até o ministério de cura, ministério de libertação, ministério de... Tudo tem que ter dependência total, absoluta de Cristo. Ok? O que a profecia tem a ver com Jesus? Né? Parece que às vezes não tem nada a ver. Tudo tem a ver, sim, com Jesus, porque tudo gira em torno de Jesus. Então, às vezes ele está dando uma profecia para o Benedito ou para o Gilmar, né? Aí você vai perguntar, mas é isso que ele está falando para o Gilmar,
que tem a ver com Jesus? Tudo tem a ver com Jesus, porque o que ele está falando, o propósito é o Gilmar, o propósito é o Benedito, o propósito é o Claudinei, num certo sentido mas essa é uma etapa, o propósito final, o que é? Não é o Claudinei, não é o Gilmar, não é o Benedito. O propósito final é a glória de Deus, é a edificação do corpo. Então, tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, no final, aquilo que se está fazendo na vida do Claudinei, do Gilmar, do Vasni, do Massal, no final, tudo isso não é para glorificar o Massal, olha o Massal, o Claudinei, olha o Claudinei. Quando começa a focar no homem e na profecia, a coisa já está errada. Por quê? Porque tudo tem a ver com a glória de Deus, tudo tem a ver com Jesus, tudo tem que edificar, fazer tudo para edificação. Então, nós não podemos perder o propósito final ali, senão a gente fica aqui no meio do caminho. Por exemplo, lembra que eu falei da mortificação? Se você focar na mortificação, não entender o propósito da mortificação, você fica ali mortificando, 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 pensando em você. Mas o propósito final ali é amor, é a glória de Deus. Sempre, sempre. Tudo tem que caminhar. E o homem sempre está querendo roubar a glória de Deus, sempre está querendo se tornar o centro das coisas. Cuidado com isso. Por isso que eu falei que a base do ministério profético, do ministério de cura, do ministério de adoração, todo o ministério, a base é o quê? Humildade e amor. Tudo tem que estar fundamentado nisso. Senão o cara começa a querer roubar a glória de Deus e focar em si. Nossa, Deus, né, vai fazer isso. E tudo que acontece em nossas vidas tem a ver com Jesus. Temos que aprender a ver Jesus em tudo, em cada palavra profética, pois elas são palavras de amor, de cura, edificação, exortação, consolação e glorificam o seu nome, ok? Bom, vamos lá. Vocês entenderam a centralidade de Cristo, né? Muito importante isso, a gente bater nisso e viver isso. Como começar a profetizar? Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, Paulo está ali, né? Ele impõe as mãos, ora, e naquele momento, o Espírito Santo, né? Depois que eles foram batizados, depois que eles declararam, né? O senhorio de Cristo, né? Jesus como Messias. Veio, Paulo impôs as mãos e veio sobre ele o Espírito Santo, e aí começaram a falar em línguas e profetizar. Bom, aqui, né, muitas pessoas, a grande polêmica, né, é o batismo no Espírito Santo. Se são dois eventos separados ou não. Aqui está claro que são dois eventos separados. Houve o momento da salvação, o momento do batismo, e houve um momento do Espírito Santo, né, ser derramado sobre a vida deles. Mas
há uma discussão sobre isso, porque, tirando de Atos, não tem nenhuma outra instrução dizendo que são dois eventos separados. Então, um grande grupo acredita que isso hoje acontece ao mesmo tempo. Naquela época, acontecia como um sinal de confirmação da salvação, do senhorio de Cristo na vida das pessoas. Mas existe experiências ainda hoje que acontecem em dois momentos separados. E nós não vamos entrar nessa questão aqui. O importante é que houve aqui, vamos dizer, uma ativação, onde Paulo orou e, a partir dali, começaram a falar em línguas e profetizar. Então, assim como na nossa experiência de receber a Jesus e receber o batismo no Espírito Santo, as duas nós recebemos pela fé. Tudo na vida cristã, a chave que abre é a fé. Então, você é salvo pela fé. E quando você recebe esse batismo no Espírito Santo, pela fé. Então, 4 chaves de ativação da profecia. Primeiro, agir em fé na medida do nível que se encontra. Nível 1, 2 e 3. Não queira ser um profeta, né, nível 3. Ninguém começa assim. E nem no nível 2. Começa no nível 1. Agora, se você já tem o dom, então você vai profetizar no nível 2. E se você tem o ofício, nível 3. Mas isso é importante. Cada um, por isso que a humildade e o amor são fundamentais. Nós temos que ser humildes e trabalhar em cima da humildade. Agir em fé, né, no nível que a gente se encontra, ok? Segundo, se conecte à cabeça através do espírito e ouça a sua voz, né? Como? A gente começa a orar em línguas, começa a adorar, começa a orar exaltando o Senhor, né? Adoração, o orar, a orar em línguas, quem ora em línguas, né? É muito importante, porque você está se conectando com a cabeça, ok? Então, você primeiro age em fé, conecte ao cabeça, está sensível para receber a mensagem de Deus, né? E ali você começa, está aberto a receber algo de Deus. E aí você fala e compartilhe. Fale e compartilhe aquilo que você sentiu, ok? Então, agir em fé, se conectar à cabeça através do Espírito e ouça a sua voz, estar sensível em receber essa mensagem de Deus, fale e compartilhe. Nós vamos praticar isso hoje, hein, irmãos? Então, 3 maneiras básicas, né, de a gente vai usar os sentidos, o ouvir, o ver e o sentir, ok? Então, primeiro, ouvir pode ser uma voz audível ou uma voz suave no coração. Você ouvir Deus falando. Olha, eu já ouvi pessoas que ouviram a voz audível de Deus, né? Mas isso não é comum. Profetas de ofício, às vezes, não ouvem
de forma audível. Mas tem gente que ouviu. E ouve, às vezes, uma vez na vida, não ouve nunca mais. Então, pode ser audível ou aquela voz no coração. Pode vir uma palavra, né? Por exemplo, você está lá adorando, orando, de repente vem a palavra, casa, né? Vem uma palavra, casa. Ou a palavra, casamento. Então, pode ser uma palavra. Ou uma frase. Ou vem um texto da palavra. Vai vir na sua mente assim, sabe, aquele. Como se você estivesse ouvindo aquele texto, né? Que da palavra, ou um versículo lá, e você vai ler. Então, pode ser isso aí. O ver. Então, você vai ter uma visão, uma cena, como se fosse um filme passando na sua frente, ou uma imagem, uma figura, né? Por exemplo, teve uma pessoa que teve uma visão num cemitério, um grupo de jovens tocando com violão, adorando ali, cantando um cântico de adoração, e uma pessoa ali olhando para o túmulo. Então, pode ser uma cena, assim, né? Ou uma imagem. Eu vi uma garrafa assim, ou um vaso assim, assim, você tem uma figura, uma visão de algo, né, específico que veio. Por exemplo, eu vi uma cachoeira, né? Tive uma visão de uma cachoeira e caía uma água e ela espumava, explodia, tal, não sei o quê. Então, teve uma visão, ok? E o sentir, né? Ouvir, ver e sentir. É uma impressão, veio um sentimento. Por exemplo, eu senti que você está muito tenso, ou eu senti que Deus ama muito você. Eu senti, eu tive a impressão, né, de que você está passando por isso, isso, isso. A sensação, a impressão de algo que a pessoa está passando ou algo que Deus quer fazer na vida da pessoa. Né? Tenho a impressão que Deus vai fazer isso, isso, isso na sua vida. Eu tenho esse sentimento que Deus está fazendo isso, isso, isso na sua vida. Então, é sentimento, essa sensação. Então, ouvir, ver e sentir. Ok? Agora, a profecia tem 3 partes. E aí que presta atenção que pode haver problemas. Quem recebe a revelação pode ter a interpretação. Quer dizer, você pode ter uma revelação. Ah, eu vi uma cachoeira assim, assim. Mas interpretar, às vezes, não veio uma interpretação. Então, muitas vezes, só temos a revelação. Não entendemos a revelação e simplesmente devemos entregar a palavra profética para a pessoa, o grupo, interpretar ou julgar. Então, às vezes você tem só a revelação, você não tem o entendimento dessa revelação. O que você tem que fazer? Você tem que entregar para a pessoa. Ah, eu vi ali no cemitério, ali um grupo de jovens cantando, tal, tal. Então, você só teve a visão, você não sabe o que é aquilo. Aí você entrega para a pessoa. Aí a pessoa vai dizer, olha, minha mãe faleceu há
há um mês. E Deus está me falando muito que Ele quer que eu volte ao ministério de louvor, né? Que eu trabalhe no ministério. Pá, pá, pá. Então, a pessoa que vai interpretar, porque aquela palavra é para a pessoa, e você só entrega. Então, tem gente que às vezes tem a revelação e começa a querer interpretar, aí ela induz ao erro. Então, a revelação foi correta, mas a interpretação pode estar errada. Então, por isso, você tem que entender essas três partes. A primeira é a revelação, e muitas vezes você tem a revelação, mas não tem a interpretação. A interpretação, então você pergunta à pessoa ou grupo, tem algum significado? Faz sentido isso? Se não tem, deixamos na prateleira. Mas não devemos forçar uma interpretação. Ok? A não ser que Deus deu, claro, para alguém a interpretação para a pessoa que recebeu essa palavra. Depois de um tempo na prateleira, a palavra pode se revelar verdadeira ou não. Ok? Acontece de a revelação ser verdadeira, mas a interpretação ser errada. Então, isso acontece muito, viu, gente? Mais do que a gente imagina. E a aplicação. O que é aplicação? A revelação e a interpretação podem ser verdadeiras, mas a maneira de aplicar pode estar errada. Alguns forçam a profecia em suas vidas, aplicam ela de forma errada. Então, essas três partes são importantes: a revelação, a interpretação e a aplicação. Ok? Então, toma cuidado com isso, porque acontece muitos erros de interpretação e de aplicação. Olha, geralmente é o seguinte: quando a coisa é de Deus, a coisa vai acontecer. Deus está falando para você, ó, vai acontecer isso, né? Você vai ser missionário, digamos, você vai ser missionário lá na Itália. Não vai sair no dia seguinte comprando a passagem para a Itália e já indo para lá. Ou Deus está te chamando para o ministério, que seu ministério, o cara vai largar o emprego, vai largar a escola, a faculdade e já vai para um seminário teológico. Cuidado, cuidado, né? Você teve a revelação, primeiro nós vamos julgar ela, se é verdadeira ou não. Segundo, a interpretação, né? Você vai ser o quê? Vai ser missionário, mas significa que você vai ser um missionário tempo integral, você está fazendo, por exemplo, medicina, né? Deus pode usar você como missionário dentro da medicina, ou pode querer que você seja um médico que vá para a África. Então, a interpretação, ela pode estar errada. Agora Deus está te chamando, então você larga a medicina, agora você vai fazer um curso de teologia. Não, espera aí. Não é isso que Deus está falando às vezes. E a aplicação? Então eu vou lá e vou fazer isso. Então, eu já vi gente que recebeu palavras de chamado, né? E que fizeram besteira. Acho que talvez vocês também já. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Lembre, três partes: revelação, interpretação e aplicação, ok? Nunca force, nunca queira fazer as coisas antes do tempo, deixa Deus ser Deus, deixa Jesus guiar e conduzir em todas as coisas. Bem?
E uma palavra aos pastores para encerrar, né? Devido aos muitos erros e exageros no ministério profético, os pastores têm medo de liberar esse ministério nos grupos pequenos. Mas temos que ver que Paulo instrui em 1 Coríntios 14 a prática do ministério profético dentro da reunião e supondo que eles podem errar. Por isso deve se julgar. Olha só, Paulo, ele instrui a prática e ainda supõe que pode errar. Então, ele admite que pode haver profecias erradas, por isso que tem que julgar. Não podemos anular o ministério profético por causa dos erros e exageros que foram cometidos, uma vez que Deus deu esse ministério para edificar o povo. O que devemos fazer é treinar e instruir a igreja em como se mover no ministério profético. E isso deve se repetir e corrigir sempre, o tempo todo. Nós vamos ter que fazer isso. Não admita como aprendido após um treinamento. Repetir o treino é importante. O ministério profético é um ministério importante para levar as pessoas, através do Espírito Santo, a se conectar com a cabeça, que é Jesus, a ouvir a sua voz e transmitir. O resultado deve ser sempre atrair a presença de Jesus para que ele reine em nossas vidas e na reunião, a centralização de Jesus, a revelação de Jesus, o amor de Jesus e a glória de Deus. Amém? Alguma. Então, no ministério profético, somos como um carteiro que entrega a carta de Deus aos outros. Se Deus não escrever a carta, não a escreva vocês mesmos. Isso é muito legal. Então, ministério profético, o profeta é um carteiro, né? Nunca deve escrever a carta, ok? 3 maneiras de ministrar um grupo. Primeiro, você pode dividir grupos de 2 ou 3 e um profetizar o outro, né? O que você faz? Pega um momento de adoração. Ô, Ney, pega um filme aí do YouTube, aí um cântico de adoração, 2 minutos, 3 minutos para a gente adorar. Mas não põe aí, só vai procurando aí. Dividir em grupos de 2 ou 3, aí adora, começa a orar em línguas, e aí, depois de 2, 3 minutos, começam a profetizar. Ok? Escolher uma pessoa para ser ministrada pelo grupo e todos podem profetizar para ela. Então, a gente escolhe. Eu vou escolher hoje o Ulisses, e aí nós vamos começar a orar, adorar ao Senhor, e aí a gente começa. Alguém tem alguma palavra por Ulisses? Aí vai um, vai outro, vai um, vai outro, profetizando. E o que ao outro, a gente tem o que a gente chama de adoração, né? Na reunião, a gente gasta ali 15, meia hora adorando, né? E quando acaba a adoração, né, a gente pergunta: alguém tem alguma palavra, tem alguma visão, alguma coisa, algum sentimento que gostaria de compartilhar? E aí, no grupo, cada um começa a profetizar, a trazer uma palavra, né? Ó, eu senti isso, eu tive uma visão assim e tal. E aí você sempre pergunta: essa palavra faz sentido para alguém aqui? Alguém tem algum entendimento dessa palavra? Entendeu? O próprio grupo vai discernir e vai ver se aquela palavra tem alguma coisa. Pode ser que a pessoa tenha uma palavra direta, vai direto falar: Marçal, olha, eu sinto que Deus está dando essa palavra, pá, 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 pá. E aí
Então, a gente leva em consideração essa palavra, né? Se faz sentido ou não para a pessoa. Ok? Então, essas são 3 maneiras de a gente fluir dentro do grupo. Dividir em pequenos grupos, de 2 ou 3, ou chamar, de vez em quando você chama uma pessoa no centro, em pé, ou põe ela sentada numa cadeira, todo mundo começa a profetizar, ou no grupo, na célula, você tem aquele período de oração, adoração, acabou ali, pergunta se alguém teve alguma visão, alguma palavra, algum sentimento, ouviu alguma, né, coisa de Deus. Capite, nós vamos, quando se libera uma palavra profética, perguntamos à pessoa que recebeu a palavra: essa palavra faz algum sentido para você? É sempre importante, né, que a pessoa confirme. Se não faz, fala assim, então vamos deixar na prateleira, ok? Então, sempre faz essa pergunta, ok? No final, centralizar Jesus, pois tudo tem a ver com Ele, é para Ele, é para a glória dele. Amém? Então, essas 2 coisas são importantes. Quando a pessoa recebe uma palavra, pergunta: essa palavra faz sentido para você? Entendeu? E no final, centralizar Jesus. Ok? Por isso, dentro daqueles 5 ministérios, o ministério profético, 2 coisas, 2 palavras da função do ministério profético na célula. Primeiro, conexão. Segundo, centralização. Então, primeiro, o ministério profético conecta o grupo a Jesus, ok? Conexão. Aí ele, e segundo, centralizar Jesus. Ok? Então, é muito importante que o ministério profético flua dessa maneira dentro do grupo. Ok, Ju, acabei. Nós temos mais 20 minutos, né? Então, espera aí, deixa eu parar a apresentação e voltar. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que a gente vai partir para a prática? Aqui nós vamos imaginar que nós estamos numa célula, ok? E tem um número mais ou menos semelhante a uma célula. Marçal, uma coisa enquanto você ministrava aí, né? Engraçado, né? Imagina assim, olha, o sistema de sonorização que você usa na igreja, né? Ele é só um sistema porque ele tem um microfone, tem os cabos que conectam, ou uma rede que conecta o alto-falante, né? E eu me vi pensando nisso, né? Quem nós somos? Nós somos esse sistema, onde a voz que captamos, né, no microfone é a voz que tem que sair no alto-falante, amplificada, né? O sistema em si não tem nada próprio. Ele precisa estar conectado aonde? A energia, a força, né? Isso é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, é uma alegoria aqui, né, para a gente pensar em como que os dons se manifestam. Eles não se manifestam porque o sistema de som é o principal ou é a fonte. Ele se manifesta porque tem uma voz de um lado que é necessário amplificar do outro, né? E aí tem todo um monte de coisa que você vai viajando aí, né? Aonde está o seu microfone? O que ele está captando? É aquilo que ele vai falar. Se estiver captando a voz de Deus, vai estar falando a voz de Deus. Amém. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Então, ó, você quer falar, Wagner? Não só dizer da importância, né, Marçal? É realmente fundamental. A gente sabe o quanto esse ministério profético ele pode desempenhar algo tão grande na igreja e a gente, de fato, não tem esse exercício de uma forma clara, porque os pontos que você colocou, né, às vezes medo, preocupação, né, de exagero disso, e a gente fica sem receber isso que Deus colocou como algo tão importante para a gente, né? Então, obrigado aí por estar compartilhando. Eu quero que a gente alcance, da minha parte, alcançar, né? Amém. Olha, vamos fazer uma prática. Nós não vamos dividir em grupos, né? E também não vai dar tempo para fazer isso, mas você pode dividir em grupos, como eu falei, né? E gasta um tempo orando, dá um tempo, fica em silêncio, ouça. Então, pode ser de 2, ou pode ser escolher uma pessoa, ou simplesmente adora e vê o que Jesus vai falar ali no grupo, vai trazendo palavras. Eu tive várias experiências, né, boas na célula, funcionando com isso assim. É impressionante as palavras que foram surgindo, e a gente faz isso toda reunião. Lá na Indonésia é assim, gastam tempo adorando, e de repente aí um traz uma palavra, às vezes traz uma palavra para o Claudinei, aí o outro já fala em cima também, aí vem uma palavra para fulano, vai vindo ministração específica, ou às vezes vem uma palavra geral e a gente não sabe para quem é. Então, isso acontece muito lá na Indonésia. Em vários grupos que eu fui, né, acontecia isso, ministração específica para uma pessoa e geral no grupo também, palavras que às vezes servia para um ou para outro. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Jeremias. Você está aí, Jeremias? Aqui, obrigado. Então, vamos ministrar na vida do Jeremias, e nós vamos ter aqui uns 2 minutos, viu, Ney? 2 minutos de adoração. Você pode cantar e pode também ficar em silêncio, tentando ouvir, estando aberto para ouvir, né, aquilo que Deus tem para a vida do Jeremias aqui. Amém? Então, pode soltar aí. Vamos adorar, orar. Se você ora em língua... E no teu corpo, tudo novo. Tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o
Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Jeremias, quando o Marçal falou sobre você, né, e nós começamos aí a orar e buscar no Senhor, tive uma visão de uma corredeira, né, de um rio, né, pedregoso, uma corredeira muito forte. E aí, num dado momento, né, eu te vi aí dentro de sabe esses botes de raft, né? Dentro de um bote de raft e ali, né, descendo essa corredeira, em alguns momentos aí muito alegre, né, pela emoção da corredeira, em outros momentos, né, preocupado, porque o trajeto estava difícil, né? E no final, né, essa corredeira sempre deu ali num lugar de águas tranquilas, né? Onde você estava respirando ali e estava tranquilo. Espero que isso tenha algum sentido para você. Marçal, está sem som no seu microfone. Alguém tem alguma outra palavra que complementa, que confirma isso? Antes do Jeremias. Jeremias, faz sentido para você essa palavra? Liga o microfone. O que você entende? Sim, eu creio que faz, porque a corredeira, para mim, é o tempo, né? A agitação, querendo fazer muita coisa. E Deus tem me falado, né? Que eu preciso acalmar e ficar em águas tranquilas, né? Amém. Acalmar a minha alma. Amém. Alguém fala, Gilmar? Os meus ouvidos precisam limpar bastante para ouvir. Para essa prática aí eu preciso praticar muito. Então eu vou comentar aqui o que houve. Os irmãos podem discernir. Eu não sei se... Eu não posso desprezar nada, né? Então eu estava com o olho fechado e eu ouvi como fosse um som de um vento rápido, assim. Aí eu falo, foi o computador, foi não sei o que lá, não posso analisar, mas foi o que me chamou a atenção nesse meu tempo de oração aqui. Um vento, um sopro, assim, coisa rápida. E eu quero também entregar isso aí para ser discernido aí pelos irmãos, pelo Jeremias. O que você sentiu quando você teve essa visão, esse sentimento, Gilmar? Eu ouvi, na verdade, não é nem visão. Eu quase que me distraiu, né? Porque foi algo que eu ouvi, então eu pensei, o que é isso? Foi um computador? Foi sei lá o quê?
Mas eu penso que eu não quero desprezar nada, mas eu quero aprender a ouvir. Mas eu preciso dizer o que aconteceu para, como você falou, botar na prateleira, mas é algo que eu não quero deixar de falar. Ok. Alguém tem algum discernimento, alguma coisa em cima disso que o Gilmar falou? Pode falar, gente, não precisa ficar com vergonha, não. Quando ele fala. Ô, Gilmar, eu não entendi. Você vai falar, eu tô pensando que você vai falar ainda. Pode falar também, Jeremias. Não, eu disse que quando eu estava orando, eu ouvi um vento, como fosse um sopro, um vento, uma coisa assim, rápida. É só isso. Porque às vezes o Marcelo falou assim, pode ser uma palavra, pode ser uma coisa qualquer, pode ser um sentimento, então eu quero só relatar isso aí. Não foi assim como o Ney, algo assim, uma visão, um significado entendível. Como se fosse uma cor, ó. Eu vi uma cor azul, por exemplo, né? Como se fosse uma cor, ó. Então, nesse sentido. O que você entende, Jeremias, esse vento rápido? Aí eu realmente não cheguei a entender nada, né? Tranquilo, não tenta forçar uma É, interpretação. Se não veio nada, não veio nada, vamos deixar na prateleira, ok? não entendi. Ok. Apenas uma percepção sobre isso. Esse vento pode ser algo que o Senhor está soprando para nós, não é para o Jeremias, é para todos nós, entende? Algo que o Senhor está nos dando, né, nesse tempo. Pode ser isso. Amém. Alguém confirma isso, sente isso? Ainda para o Jeremias, mesmo nas águas tranquilas, podem vir ventos que tentem torná-la turbulenta. Amém. Alguém mais tem alguma palavra para o Jeremias? Vamos fazer o seguinte, que às vezes a gente ficou muito na música ali, vamos agora orar, e eu vou orar, você vai ficar em silêncio, querendo ouvir, se conectar a cabeça, ouvir se Deus tem uma palavra para o Jeremias. Vamos orar. O que vier, se ouvir alguma coisa, ver alguma coisa, ver alguma imagem, ou você sentir algo, ok? Eu vou orar e você vai ficar uns 30 segundos em silêncio, pensando no Jeremias, se conectando cabeça, vendo se Deus tem algo para ele. Senhor nosso Deus, vem através agora do teu Espírito, trazer a tua palavra para o Jeremias. Queremos ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor nessa manhã quer ministrar na vida do Jeremias. Amém. Alguém teve alguma coisa?
Pode falar. Às vezes você acha que é insignificante, mas vamos falar. Antes de eu fechar os olhos, me veio a minha própria imagem, né? Depois eu vi, assim, como se eu estivesse vendo assim Deus me fez ver ou perceber ou lembrar de uma floresta, as árvores em pé, mas você via o outro lado, como se fosse assim, não impediam de você, muitas árvores, mas não é uma fechada densa, e sim com uma certa transparência. Então você via o outro, via assim você via a luz do outro lado, vamos dizer assim. Interessante, Gilmar. Eu tive uma visão assim de uma floresta, não era transparente como essa, mas uma floresta grande, enorme. E eu sentia que você estava olhando e que você tinha que entrar nessa floresta aí, muito grande, uma floresta densa, e como se Deus estivesse falando para você não temer. Para mim, Não, para o Jeremias. Uma amém. floresta muito grande e que Deus está te dizendo para não temer, que Ele vai te guiar. Mas você tem que depender dele. Faz sentido o que ele falou, o que eu falei, Jeremias? Faz porque, como eu falei, Deus tem falado comigo, né? Eu sou muito agitado, quero as coisas muito rápido. E às vezes Deus tem, pegando aquela passagem lá aquela visão do Ney, ele tem falado comigo para me acalmar e esperar, né? Mas obedecer, né? Porque ele falou isso comigo aqui, né? Ele quer me renovar, ele quer me transformar. E realmente tem horas que essa floresta aí, tem coisas, né, que Deus manda a gente ir, mas a gente fica em dúvida, né? Tem algumas coisas que Deus tem me sinalizado, mas eu tenho meio que, não sei se eu vou, fico nessa, né? Eu entendo, Jeremias, que Deus quer tirar o seu, não é medo, vamos dizer, não, a palavra não é medo, não, mas algo semelhante, assim, que te impede de avançar nessa questão que você está falando. Então, como eu vi que havia clareira, luz do outro lado, então a gente tem que avançar, confiando que o outro lado está acessível. Amém. Recebo. Jeremias, você é um aventureiro, hein, meu irmão? Porque não parou ali, né? Depois não parou nas águas tranquilas ali, né? E Deus mostrou que depois dessas águas tranquilas tinha uma cachoeira muito grande, sabe? Muitas águas, né? E o seu botinho estava lá. Engraçado que você estava sem remo. E aí eu perguntei ao senhor, mas por que ele está sem remo? Porque ele está em cima de Cristo. O bote é o Cristo Jesus da sua vida. Ele te fez assim, irmão. Ele te fez aventureiro, te fez destemido, né? Isso aqui tem momentos de, né, cachoeira, momentos de corredeiras, tem momentos de tranquilidade e tem momentos de cachoeira, né? Mas o que Deus me fala ao coração é que continue em cima desse bote. Amém? Eu queria juntar que eu e o Gilmar tivemos, é que
você vai enxergar algumas coisas, mas não é tão claro. Aí você vai ter que atravessar, e é uma floresta densa. Mas você vai chegar lá do outro lado, não tenha medo, Deus vai te conduzir. Amém. Fé. Amém. Alguém tem outra palavra, gostaria de dar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos só mais uma pessoa. Vamos orar pelo. Aí escolhe aí, Claudinei, alguém aí, vai. Liga o microfone. O microfone está fechado. Gilmar. Gilmar. Então vamos gastar um tempo orando, né? E uns minutos em silêncio, e vamos ver o que Deus tem, alguma palavra para o Gilmar ou não. Vamos ouvir. Então vamos orar. Senhor, nós agora nos conectamos a Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer trazer para a vida do Gilmar. Vem com Teu Espírito Santo. Fala, Senhor. Flui no nosso meio, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem alguma palavra para o Gilmar? Ô, Massal, dessa vez eu não vi nada. Eu apenas veio um sentimento de uma multidão. Até pensei que eu fosse ver uma multidão, mas não vi multidão. Só como se fosse assim, tem a multidão, mas eu não percebi, não vi multidão, mas não sei se essa palavra ou esse sentimento de multidão. Então, o fato de eu não ver me trouxe um sentimento de, não sei, assim, eu não quero. Não, pode falar qual foi o sentimento. Porque quando a gente vê, tem algum sentimento, geralmente. Isso. Não, porque quando. Exatamente. É que eu não, como assim, não, pessoas não conhecidas, esse sentimento. Porque eu não consegui ver. Só isso. Gilmar, faz algum sentido para você isso? No sentido assim que, de fato, eu tenho um relacionamento com bastante pessoas, né? E cristãos e não cristãos também, né? Isso, na verdade, é uma da forma de que eu comércio e tudo mais, eu tenho bastante contatos com muita gente, né? De denominações, dos irmãos, né?
pelo tempo de caminhada e também daqueles que, porventura, ainda precisam experimentar da graça de Deus. Para mim, eu tive assim um tipo de uma visão como você tivesse correndo querendo parar. E depois a ideia que eu tive assim é como se você tivesse o The Flash. Que é como se, em vez de parar, você vai correr muito mais rápido do que você imagina. Eu estou em fase de transição da minha vida, né? Para a minha idade, das minhas coisas também. E eu estou mudando o foco drasticamente no meu dia a dia, né? Isso, eu estou literalmente nesse processo atualmente. Não sei onde é que vai ser o The Flash depois, né? Mas, de fato, eu estou, de fato, em mudança, né, de concepção de trabalho, de prioridades. Eu estou nesse processo aí, né? Amém. Como eu comentei que meu contato é com muitas pessoas e que, de repente, esses contatos serão numa perspectiva diferente depois, né? Jeremias, você queria falar? Eu tive uma visão, Gilmar, que o céu estava muito nublado, muito escuro, né? Aqueles dias que a gente passou por uns dias desse aqui, assim. Mas havia um buraquinho, assim, bem pequeno, onde que, não sei, parece que ali dava para você, com a mão, ir abrindo para aquela nuvem ir embora, né? Então, se você conseguisse, mas você estava com alguma coisa na mão, essa é a sensação, né, que eu tive, que você tinha que largar alguma coisa para abrir aquele buraco e o sol e vinha dia bonito, né? Porque estava muito escuro, estava um dia nebuloso. Então essa foi a sensação, que você tinha que largar alguma coisa para enfiar a mão assim e abrir o sol. Tirar, né? Não sei se você entendeu. Sim, sim. Uma palavra que me veio com relação a você, Dilmar, é que em alguns momentos você tem falado com o Senhor, mas tantas coisas o Senhor está trazendo para mim, tantas coisas o Senhor está revelando, né? Isso veio casado com uma visão de, sabe aquelas, como é que fala do pneu câmara? Hoje não tem muita câmara mais, né? Mas câmara de pneu que você vai enchendo, enchendo, isso está relacionado àquilo que o Senhor tem te dado. E às vezes você tem questionado, poxa, mas essa revelação, né, essa coisa nova que eu estou refletindo, né? Só para te dizer aí que o Senhor é que está te enchendo, e aí você pode ver a conexão que tem com tudo isso que foi dito, né? Te enchendo para um novo momento, onde multidões vão te ouvir, né? Você é o alto-falante, você está conectado, ouvindo do Senhor e trazendo para essas pessoas, né? E você mesmo discerniu qual que é a missão, né? Os contatos que você tem, as pessoas que você tem. Então, é uma palavra aí de encorajamento que Deus te traz, de que é Ele quem está te dando, não é da sua cabeça, não é do seu intelecto. Dentro desse contexto, né, que o Claudinei colocou, de fato, muitas situações que me encontro, né, no meu espírito,
é que algumas coisas aqui eu tenho visto, experimentado e ouvido não se enquadram muitas vezes no contexto do nosso cotidiano de vida, vida cristã, vida de comunidade, né? E não é que é de romper essas estruturas, mas de cooperar para com que elas consigam se aproximar mais daquilo que eu tenho recebido, que Deus quer, né, nos moldar. Não é mudar, é moldar, né, a semelhança de Cristo. Então, não é de mudança, mas é de moldação, de sermos moldados conforme o formato de Cristo. Basni, Ulisses, quer dizer alguma coisa? Não tem nada específico. Benedito, Stephen. Ok, irmão, já o tempo já passou, né? Essa é a ideia, é bem simples, né? E a gente vê assim, aos poucos, vai desenvolvendo, né? E tem sempre alguém no grupo que tem um dom ali, vai fluir mais através de um ou outro, né? Mas é assim, é simples, né? Se não fizer sentido, tudo isso vocês devem colocar na prateleira, não usar isso para dirigir a vida de vocês, né? E, de uma certa maneira, concluindo, Jesus quer falar conosco. Jesus quer transmitir algo através dos irmãos na nossa vida, para que a gente realmente faça, né, a obra dele com mais graça, com mais unção, etc. E tal. O negócio da corrida e o The Flash, eu sinto assim, a fase na nossa vida que a gente quer parar de correr, a gente quer diminuir. E, na verdade, Deus quer botar você para fazer muito mais do que você fez toda a sua vida. É esse meu sentimento. Que a tendência da gente, vamos diminuir o ritmo, né? Não, Deus vai te dar graça, energia e unção para você fazer muito mais. Vai como flecha, vai sair voando. Uma observação, Marcelo. Se a gente reunir tudo que nós ouvimos aqui, tudo que foi ministrado, tanto para o Jeremias quanto para o Diomar, tudo foi em função do reino, tudo foi em função da obra, tudo foi em função do evangelho. Não foi nada para a pessoa, para o ego dela, né? A floresta aí, né, Jeremias? As águas, aí né, as multidões aí para o Diomar. Então, isso é um bom sinal para nós sabermos, né? Porque é do corpo para o corpo, para a edificação do reino de Deus, o corpo de Cristo se movendo. Amém? Legal, Ney. Ô, Ney, você pode orar para a gente encerrar? Amém. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é ressurreto e vivo, Jesus. O Senhor continua falando, continua realizando, ó Pai, as suas ministrações. Só que hoje, só com uma diferença, resolveu o Senhor nos fazer, ó Pai, os amplificadores dessa tua voz, Senhor. E, ó Pai, os teus dons são os mesmos, ele tem sido distribuído por ti, ó Pai, no teu corpo, a cada um de nós, Senhor. E eu confesso, Pai, que muitas vezes a minha dificuldade, ela está centrada no ego, Pai. Eu fico perguntando se é do Senhor, eu fico perguntando, mas e se não for? Eu fico colocando barreiras, Pai, naquilo que vem de Ti. Como o Marçal disse, Senhor, que nós possamos encarar, ó Pai, a fé de uma maneira simples, onde o Senhor é o único que fala. E eu simplesmente preciso entregar como carteiro, Senhor. Em nome de Jesus, tira todas as preocupações e as retenções
que nós mesmos colocamos, ó Pai, pelos nossos modos de pensar, Senhor, mas nós venhamos crer que é o Senhor que está falando, crer que é o Senhor que dá essa impressão na nossa alma, crer que é o Senhor que dá essa visão, que dá esse ouvir, ó Pai, sobrenatural, que nós venhamos crer, Pai, que é o Senhor quem realiza tudo em todos, e é para Ti, por meio de Ti, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, usa cada um desses nossos irmãos na simplicidade do coração de cada um, ó Deus, para que o Teu reino possa se multiplicar, possa ampliar-se, Senhor. Ó Deus, essa é a única missão que recebemos de Ti, Pai. Que o nosso respirar seja isso, Senhor. O Teu Evangelho, com o Senhor ministrando, com o Senhor curando, com o Senhor revelando, com o Senhor trazendo, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor trouxe quando o Senhor estava aqui, ó Pai, em carne. O Senhor continua vivo, fazendo a mesma obra, que nós venhamos crer nisso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.